Oi, sou a Magda do canal Wnętrza ze Wnętrza. Há mais de um ano, a Kiri veio tomar um chá comigo e conversamos sobre a construção da sua pequena casa que pode ser transportada. Desta vez nós é que vamos tomar um chá com ela e perguntar como está sendo morar lá. Vejam só. Kiri já está morando na sua casinha e por isso a primeira pergunta para você. Como é morar em um espaço tão pequeno? Surpreendentemente bem. Isso é, na verdade, uma descoberta muito interessante, porque é um experimento. Eu já disse isso no vídeo anterior e achei que seria muito claustrofóbico, mas não é. Aconteceu que todas essas soluções, ou a grande maioria, funcionam. Seja uma mesa dobrável, um sofá-cama ou um sistema de armário no chuveiro. E isso facilita muito morar aqui. E não é cansativo. Bem, eu também não sinto que aqui seja um espaço apertado. Sim, acho que isso também pode ter a ver com a altura, o quanto tem de altura aqui. A casa toda tem 3,16 metros, menos o isolamento. Então, realmente, é bem alta aqui, bem alta. E também tem uma magia interessante que acontece aqui, e todo mundo que entra fala isso. Que quanto mais móveis, quanto mais coisas colocamos aqui, mais espaço parece ter. Não sei do que se trata, mas é uma casinha mágica, porque parecia muito menor quando não tinha essas coisas aqui. Com certeza, a cor branca das paredes também mudou a situação, mas essas soluções são realmente inteligentes e muito bem pensadas, e é por isso que tudo começa a fazer mais sentido e ficar mais organizado quanto mais coisas temos aqui. Talvez seja também uma questão das cores de cada coisa, porque na verdade você não tem nenhuma cor escura aqui. Sim, eu também acho que isso faz diferença. Acima de tudo, essa casinha ficou muito mais aberta e iluminada depois que pintamos todas as paredes. Isso já era esperado, assim como quando colocamos o piso claro de freixo branco. Mas realmente tem uma certa magia nesses móveis. E as janelas? Porque hoje em dia muita gente aposta em grandes áreas envidraçadas, mas no seu caso é bem diferente, você tem várias janelas, mas são menores. Sim, isso também foi um verdadeiro mistério. O que sairia disso? Porque no começo eu tinha medo de que fosse pouco. Decidimos que, se a luz fosse pouca, colocaríamos outra janela no telhado, embora isso seja um acordo um tanto controverso. Porque teríamos que, não sei, mudar tudo de lugar aqui logo depois da construção. Então acho que era isso. Por que não pensou em uma janela no telhado desde o início? Porque é caro. Porque é simplesmente caro. E esse projeto não é sobre colocar mármore em um pequeno buraco. Isso seria bastante absurdo. Claro, você pode encarar dessa forma, mas é um projeto inteligente. Um projeto assim, algo que vai ser útil, onde tudo é decente, legal, bem projetado. Mas também não gera custos altos ou absurdos, desproporcionais a esse espaço, a essa ideia. Então como você passa o tempo aqui? É o tipo de casinha em que você só vive intensamente e só vem aqui para dormir? Ou você consegue trabalhar aqui, cozinhar um almoço normal, convidar amigos? Qual o maior número de convidados que você já recebeu ao mesmo tempo? O maior número de convidados foi 5 pessoas, mas a sexta e a sétima apareceram de surpresa. E teve dança, dá para fazer, danças e festa. E isso é mais uma surpresa. Eu realmente não estou dizendo isso só por causa deste vídeo, mas eu achava que seria exatamente como você disse, exatamente como eu previa. Sou uma pessoa ativa, corro, faço exercícios, encontro pessoas e realizo várias atividades diferentes. E eu geralmente via a casa ou o apartamento, porque eu nunca morei em uma casa ou casinha, apenas como um lugar para dormir. E só isso, aqui é exatamente o contrário. Eu gosto muito de passar tempo aqui, leio, cozinho, convido pessoas. E sério, tudo faz sentido e tem lugar para tudo, de algum jeito. E por que você acha que desde o nosso último encontro no canal Wnętrza ze Wnętrza passou mais tempo do que você estimava inicialmente? Preciso tirar fotos. Gente. Olha, gente, reformas, construções, isso é algo que a gente tem que acrescentar. Pelo menos 80% do tempo estimado, ou até o dobro disso. Eu realmente
Não faço ideia. Na verdade, nem lembro direito o que aconteceu. Acho que é algum tipo de mecanismo de negação, mas simplesmente levou muito mais tempo do que a gente previa. Principalmente em um projeto como esse, onde tudo é muito experimental, onde fizemos tudo completamente sozinhas, do zero, incluindo as frentes dos armários da cozinha, onde passei as bordas. Isso não dá para prever. Esses não são procedimentos padrão, de simplesmente pedir móveis da IKEA, montar e saber mais ou menos quanto tempo isso leva. Só que tudo é, como eu disse, muito imprevisível, experimental, então não calculamos direito o tempo. E como ainda havia alguns problemas relacionados à hidráulica e algumas questões desse tipo que não conseguimos resolver facilmente. Tudo isso acabou se estendendo. Você pode contar um pouco mais sobre essas soluções, aquelas mais incomuns ou que justamente levaram mais tempo? Você disse, por exemplo, que a cozinha precisava ser fora do padrão, então vocês mesmos fizeram os armários. E por motivos óbvios, isso leva mais tempo do que simplesmente encomendar móveis prontos e só montá-los. E o que mais é que exigiu de vocês esse envolvimento maior? Na verdade, tudo. Eu até tenho dificuldade em listar essas coisas, porque realmente, cada móvel aqui, tirando as cadeiras que compramos na IKEA, são todos móveis projetados e feitos por nós, fabricados por nós mesmos. Cada um deles foi, de certo modo, um desafio, talvez não um problema, mas certamente um desafio. Algo que parecia já estar pronto, nunca estava realmente pronto. Um exemplo simples, a escrivaninha. Fizemos uma escrivaninha que pode ser dobrada e desdobrada. Parecia que já estava pronto, que já tínhamos conseguido isso. Mas, por exemplo, os pistões que eu encomendei, infelizmente, não eram adequados para esse peso. Então tivemos que encomendar outros pistões, que, por exemplo, não estavam disponíveis no atacado. Por isso, tivemos que esperar 1 ou 2 semanas até chegarem os que fossem capazes de suportar esse peso, porque essa placa também foi feita por nós. Por fora, usamos uma placa de marcenaria com lâmina de carvalho e por dentro, não lembro bem, mas fizemos um tipo de sanduíche, uma construção peculiar. Então era difícil calcular o peso exato dessa placa. Então foi um pouco assim, não é que seja muito pesada. Sim, mas já é uma certa superfície. Então tivemos que fazer isso por tentativa e erro. Parafusar os pistões a gás, ai meu Deus, são pequenos demais, e pedir outros. Ok. Vocês usaram várias placas para fazer o tampo? Sim. É tipo um sanduíche. Ok, e por quê? E aqui chegamos à construção, porque essa escrivaninha trava em uma tábua, uma ripa, digamos, que fica na parede, porque é um mecanismo em que uma parte vai por baixo. Então, para que essa construção ficasse mais leve, mas ao mesmo tempo bastante estável, para que essa ideia de travar funcionasse, tivemos que fazer nossa própria gambiarra. Ok, então tinha que ter uma certa espessura, mas não podia ser muito pesada. Exatamente. Claro. Caramba. Exatamente. E como é então com 2 assuntos que me parecem os maiores desafios no caso da sua casinha? Primeiro, a cama, que fica acima de nós e desce até a altura das prateleiras que vocês estão vendo aqui, e o chuveiro, que fica no mesmo lugar que o armário. Porque, por exemplo, no caso da cama, eu lembro que no começo da construção você me contou como deveria ser. E acabou sendo uma solução um pouco diferente daquela que foi feita aqui no final. Então, como foi o processo de criação disso? No caso do entresole, na verdade, existe 1 bilhão de ideias de como ele pode ser levantado. Existem 1000 sistemas, inclusive alguns eletrônicos, digamos, em alguns trilhos, mas decidimos que seria melhor fazer de forma mecânica. Não daquele jeito americano, de apertar um botãozinho, mas essa casinha tem seu próprio caráter. Aqui tem várias ideias interessantes de design e fizemos simplesmente com uma manivela. E, também, houve a ideia de tirar isso debaixo do mezanino ou prender o mezanino em cima, ou seja, para que ele fosse puxado de cima do ponto mais alto. No final, decidimos ficar com a segunda opção, porque é mais resistente, é mais estável. No começo, tentamos fazer essa solução por baixo, mas foi um fracasso total. Algo não deu certo nas nossas tentativas. A gente até comprou uns sistemas náuticos.
E não sei se faz sentido contar isso, mas era para puxar uma corda, foi uma catástrofe total. Uma pena que não temos isso gravado. Acho que daria para fazer, só precisaria mexer mais um pouco nisso. No final das contas, é mais estável ter um ponto no topo e as cordas descendo desse ponto superior. Sim. E quando você fala sobre isso, isso indica que vocês tentaram outras soluções. Sim. Na sua estimativa, quanto tempo levou até vocês chegarem a essa solução? Sim. 1 ano, sendo que... Na verdade, levou 1 ano, mas poderíamos ter feito em 1 ou 2 semanas se estivéssemos focados. Mas levando em conta que nesse meio tempo a gente também fazia outras coisas. Quer dizer, eu sugeri: tá bom, vamos deixar esse mezanino de lado por enquanto. Vamos focar em algo que seja mais óbvio. Como as frentes de móveis, cuja produção demorou bastante, então sim, dá para dizer que também foi um processo trabalhoso. Mas aqui não tem nenhum mistério. Não tem segredo. Não tem segredo, é só medir e fazer esse trabalho repetidas vezes. Fala-se muito sobre como vários trilhos e dobradiças da Blum funcionam bem, mas eles não são o único fabricante. E vocês têm algumas soluções assim também incomuns, então fico me perguntando como foi a busca por cada elemento. Vocês optaram por uma marca popular que já é comprovada ou tiveram que procurar mais por tamanhos ou por algum parâmetro técnico? Onde vocês buscaram esse tipo de informação? Acho que isso poderia ser muito útil para pessoas que gostariam até de fazer algum compartimento extra em casa ou algo mais interessante do que o que existe atualmente. Essa é uma ótima pergunta, porque isso faz parte desse tempo que se estende tanto e explica por que demorou tanto para a gente. Como eu disse, aqui nada é padrão e, por exemplo, uma placa típica, digamos, uma frente de armário de cozinha, não lembro exatamente, tem uns 2 centímetros, 18 milímetros, algo assim, e para isso temos dobradiças padrão. No nosso caso, as frentes dos armários de cozinha são de painel sarrafeado, por isso são mais finas. Esse tipo de dobradiça é difícil de achar, existe, mas não é muito comum. Por isso, tivemos que improvisar um pouco. Quando se trata de toda essa questão, vamos chamar de criatividade, temos muita experiência com soluções não convencionais, já que somos designers, por isso temos vários contatos e sabemos a quem recorrer. E eu penso que eu de 7 anos atrás absolutamente não saberia como lidar com isso. E é um pouco assim que a gente precisa mergulhar nesse mundo, esse mundo do design. E cada projeto individual ainda é um novo desafio. Ou seja, por exemplo, como no caso dos pistões a gás, foi preciso pesquisar o assunto do zero, ligar para distribuidoras, para lojas, se informar, escolher o peso, escolher a carga. Ou seja, foi, por assim dizer, algo novo. Uma nova investigação, como lidar com esses atuadores, nesse caso específico. Isso é, claro, uma coisa pequena, porque é um elemento pronto que se pode comprar, de qualquer forma, então depende apenas de uma boa pesquisa. Mas isso se aplica, digamos, a qualquer coisa feita por conta própria. Sim, e sinceramente eu sinto que muitas coisas que fazemos sozinhas em casa parecem de certa forma coisas banais. Por exemplo, não sei, pintar as paredes. Pegamos a tinta, o rolo e pintamos. E aí acaba que passamos o dia todo cobrindo os rodapés e movendo os móveis antes mesmo de começar a pintar, e ainda tem o primer, alguns buracos para consertar, e no final das contas vira um fim de semana inteiro de trabalho, em vez de algumas horas que achávamos que ia levar. E era de se esperar, não tendo experiência nisso. A escrivaninha também é um exemplo de um projeto muito simples. Vamos olhar para isso de fora. Basicamente é um tampo e 2 pistões a gás, que você dimensiona de acordo com o peso do tampo, parafusa e deveria funcionar. Sim. Mas, por exemplo, no caso da escrivaninha, levou bastante tempo para pensarmos em como ela deveria ser travada, porque a questão era que queríamos que ela ficasse em um ângulo de 90 graus, paralela à parede, abaixada paralela ao chão. Parece simples, mas será que deveríamos colocar um apoio ali? Precisa de suporte, não pode ficar só pelos pistões. Ou talvez algum sistema retrátil, não sabíamos. Tínhamos opções e numa loja de materiais de construção pensamos, isso pode travar assim, né? Aqui pode haver uma saliência que se encaixe por baixo de algo fixado na parede ou na estrutura.
Esses pistões serão só um suporte extra. Pode ser fechado com ímãs, certo? O projeto ganhou forma ao longo do tempo, após muitas conversas. Soluções simples nem sempre são aceitas de imediato, mesmo sendo inteligentes, geniais e com design limpo. Às vezes, é preciso muita discussão para voltar ao ponto de partida. A escrivaninha foi um desses itens. Depois, tivemos que pensar em como viabilizar isso tecnicamente. Quer dizer, se deveria ser uma placa, se deveria ficar por baixo, como prender isso? Ou seja, se colocamos uma estrutura ali, ou talvez, não sei, compensado, se o compensado vai aguentar. Simplesmente, se você quer fazer algo por conta própria, tem que tentar cortar, parafusar, pintar, repintar, se não der certo, consertar. Foi exatamente assim que essa casa foi feita. Isso mesmo. Admito que a experiência de vocês em design fica evidente na casinha, pois as soluções são criativas e eficazes. Eu diria que é mais um senso de engenharia, mas também um senso de design, porque tudo isso ainda é esteticamente bonito. Muito obrigada. E, por exemplo, essa mesinha tem 2 pernas e elas poderiam ser simplesmente colunas comuns, mas acabam afinando em direção à base. Acho que isso é compensado, tem um arredondamento, fica muito bonito. Obrigada. Tudo isso foi realmente pensado no sentido de que nosso principal objetivo era fazer as coisas de forma funcional, estética e com uma ideia de design, digamos assim, mas para que tudo fosse prático e nada pretensioso. Digamos que esse foi o briefing que fizemos para nós mesmos, ou seja, que fosse uma solução inteligente, com um toque especial, com um detalhe, feita de materiais simples, esteticamente bons e baratos, como eu disse. Não vamos revestir uma casinha com mármore, porque isso seria absurdo, nem colocar detalhes dourados, além do fato de que isso é muito pouco estético. Não combina, não é. Sim, era para ser uma casinha bem perto da natureza. Sim, perto da natureza e amiga do bolso. Então nós temos... E quando se trata das pernas da mesa, foi a Dorótica que me ajudou com elas. Nessas proporções, e isso é realmente uma coisa incrível, porque diferentes pessoas, ao longo desse processo, apareciam e ajudavam. Seja na construção, seja em trabalhos como proteger as tábuas com óleo, ou até mesmo em um trabalho um pouco mais voltado ao projeto. Dorota ficou responsável pelo trabalho de projeto. Ela é designer. Veio e dissemos: agora as pernas. Fazer o quê? Temos que fazer. Então foi ótimo, porque também foi um evento mais social. Não é como se essas pessoas... Então, na verdade, não é o resultado do trabalho de muitas pessoas, mesmo que o núcleo fosse mais restrito. Sim. Sim, é verdade. Quer dizer, estamos construindo essa casinha há muito tempo e foi assim que por alguns dias alguém vinha, ajudava e infelizmente estamos construindo ela. Ou felizmente, há 2 anos e meio, então talvez isso também sirva de consolo. Mas estamos dizendo... Você diz, estamos construindo, é no tempo contínuo. Isso significa que você ainda sente que ainda está construindo? Bom, 98%, 98%. Ainda tem algumas microgambiarras que me incomodam esteticamente e eu gostaria de finalizar. Então ainda tem alguns microdetalhes. Tá bom. Não tem pia. Espero que você consiga terminar até o verão. Eu espero conseguir terminar até o inverno. Não, estou brincando, mas... Não. Até o próximo inverno e agora vou Reavaliar? reavaliar o tempo. Tá bom, porque seria legal gravar um home tour aqui para realmente mostrar para todo mundo como ficou. Porque estamos conversando sobre algumas soluções e algumas coisas até dá para mostrar parcialmente, mas eu queria fazer isso de forma completa, então mal posso esperar. Quando você já tiver colocado o ponto final e puder dizer que está tudo pronto, eu te convido. Eu também mal posso esperar, mas gente, me deixem viver. Eu sei que tudo isso está vivo. E é justamente isso que eu sinto. Para confortar o coração, porque com quem quer que eu converse, seja quem está reformando ou construindo uma casa, nunca sai como planejado. Isso sempre se prolonga, porque aparecem surpresas, coisas que a gente não espera de jeito nenhum. Mas eu sinto que depende muito do que você está fazendo, né? Fazer o acabamento de um apartamento entregue pela construtora com um designer experiente que trabalha com a própria equipe... Há uma grande chance de que eles realmente consigam fazer tudo no prazo e não haja grandes surpresas.
Mas já a reforma de um apartamento em um prédio antigo ou a construção de algo do zero, especialmente de um projeto único e não de um que já foi feito antes, aí claro. Isso é diferente, pois não tínhamos equipe e ainda trabalhávamos em tempo integral. Isso faz uma grande diferença. Então, vamos supor, podemos pensar, ok, neste fim de semana vamos construir e avançar com alguns assuntos. Quando acontece, por exemplo, está chovendo ou aparece algum trabalho, então fazer o quê, né? Também tem que fazer. Ou então estamos muito cansados e queremos ir ao cinema, isso também pode acontecer. É isso, temos que viver. Também precisamos viver, então tudo se prolonga ou, como já disse, os pistões a gás não funcionam. Instalei esses pistões a gás 3 vezes. 3 vezes eu não consegui medir corretamente essa carga. Isso mesmo, falamos sobre os pistões a gás, dobradiças, mas por favor, fale também sobre os outros materiais que você usou, porque percebi que tem muita madeira aqui, não tem chapa de madeira aglomerada, tem muita madeira compensada, placa sarrafeada. Pode explicar por que escolheu esse material e suas características? Porque eu percebi que ainda tem muita gente que não vê tanta diferença, por exemplo, entre a madeira compensada e o MDF. Quando ouvem falar de madeira compensada, dizem: ah, isso é coisa ruim pior do que madeira. Mas na verdade a madeira compensada é mais resistente do que uma tábua comum e também é mais cara. Então, quando você diz que é uma casinha econômica, eu não concordo muito e gostaria de ouvir mais sobre isso. Vamos aproveitar seu conhecimento e experiência, e acho que isso também foi discutido de alguma forma no curso de design na faculdade. Não, são muitos materiais e informações. E não me sinto à vontade para me considerar especialista no assunto. Então, minha experiência por enquanto é assim, se comparada ao que poderia ser. Por exemplo, a questão do compensado de álamo, ou seja, queremos que a estrutura do mezanino seja o mais leve possível. Então, resolvemos isso fazendo perfis de alumínio. Fizemos a estrutura com perfis de alumínio e colocamos o compensado por cima. O compensado de álamo, porque ele é muito leve. E esse compensado nós pudemos olear, proteger na parte de cima contra possíveis vazamentos ou danos. Então, foi uma escolha totalmente prática. Além disso, ela é muito charmosa, é muito bonita, tem uma cor bem clarinha, está acima de nós. Vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Então, é um material muito agradável e, além de atender aos requisitos técnicos, digamos assim, para as nossas necessidades, principalmente a leveza, ele também é muito, muito bonito. Mas você diz leve porque é mais leve do que outras madeiras compensadas ou era realmente o material mais leve de todos os possíveis que poderiam ser usados nesse lugar? Mais leve do que outras madeiras compensadas, não sei se haveria materiais melhores. Mas se for para buscar um equilíbrio entre preço, peso e estética, o compensado de álamo ficou perfeito para a gente, bem no meio termo. Muito frequentemente, é exatamente essa busca constante, sabe? Quer dizer, por exemplo, o piso. Temos um piso lindo, de freixo branco. É maravilhoso. Nunca vi um piso mais bonito. E são tábuas que são compatíveis com piso aquecido. Também. Ou seja, madeira engenheirada. Madeira engenheirada, 7,5 milímetros, procuramos uma tábua que fosse a menor possível. Isso porque é uma casinha pequena, queremos economizar espaço. Estética, resistente, mas ao mesmo tempo adequada para piso aquecido. E escolhemos essa tábua. Ok. Mas são 7 milímetros de toda a tábua ou 7 milímetros da camada de madeira na superfície? 7,5 milímetros de toda a tábua. Ok, e você sabe quanto tem a camada de madeira? Não. Acho que 23 milímetros, mas não sei. Agora nem estou perguntando isso. Porque em relação ao lixamento, quer dizer, já muitos fabricantes não recomendam lixar tábuas multicamadas, mas mesmo assim isso é feito e algumas tábuas multicamadas têm justamente essa camada superior, maior ou menor, e quanto maior, mais você pode trabalhar nela. E eu sei que, como a reforma de vocês demorou e vocês fizeram muitos trabalhos de acabamento já com o piso colocado, algumas ferramentas podem ter caído, podem ter aparecido alguns riscos. Sim. Aconteceu. Pois é. Então eu estava pensando em até que ponto seria possível lixar o piso para nivelar essas coisas, mas com uma camada mais fina provavelmente não seria tão simples. Isso eu não sei. Com certeza está na especificação e com certeza o fabricante pode aconselhar. Seria difícil saber tudo. Mas é isso.
A mágica desses empreendimentos é que estamos sempre aprendendo, o tempo todo. É preciso ler as especificações. Muitas vezes eu sentei e li as especificações do aquecedor de água, porque precisava conferir alguma coisa, não tínhamos certeza, algo não estava funcionando. Poxa, talvez até tenhamos dito o contrário. Não é, mas é justamente essa a mágica de tudo isso. Por um lado, eu sinto que quando você já mora aqui é mais fácil terminar alguma coisa, porque você já está no local, mas por outro lado, você já não tem mais aquela motivação de se mudar para cá, então você pode adiar isso para sempre. Afinal, dá para viver sem uma pia no banheiro. Infelizmente, acho que agora é o segundo caso. Meu entusiasmo pela construção diminuiu um pouco desde que já estou aqui. Está difícil neste momento, até porque tenho minhas coisas aqui e está tudo lindamente limpo. E agora, onde aqui? Estragar isso com esse clima de construção dói um pouco o coração. Mas muitas dessas coisas ainda ficaram? Ficaram algumas coisas. Ok. Nem todas são. Quer dizer, acho que nada vai fazer muita poeira ou muita sujeira. Mas, bom, agora, nesse momento, eu realmente senti essa necessidade de me confortar estando aqui e realmente morando aqui. Foram anos realmente muito trabalhosos. Muito trabalhosos. De fato, a cada momento livre, nós passávamos na obra, ou a maioria dos momentos livres. E isso foi bem intenso. E o pior é que tenho mais ideias pela frente. Então agora, preciso recuperar as forças. Entendo que não se relacionam mais a esta casinha. Não relacionadas a esta casinha. Ok, ainda tenho uma pergunta sobre o local desta casinha, porque ela foi construída em outro lugar, depois foi trazida para cá, onde estamos agora, e aqui foi feito o interior. E a pergunta é, o que vem depois? Porque ela foi projetada para ser transportada, então entendo que não é para ficar a vida toda em um só lugar. Não, absolutamente. Como disse, acho que mencionei no vídeo anterior. Ele é meio que semimóvel, não é tão simples assim de só engatar e transportar. É preciso organizar tudo isso. Um transporte desses numa carreta rebaixada com um guindaste. É isso que vai acontecer. Ele será transportado para o terreno definitivo, pelo que parece. Ou seja, simplesmente para o meu terreno. Ok, você acha que esse será o terreno definitivo ou só temporário? Pode ser só por alguns anos também. Por isso, fiz uma pausa dramática aqui. Talvez por alguns anos, ou até definitiva. Tá bom, estou torcendo, não tanto para que seja definitivo, porque imagino que talvez um dia você queira um espaço maior, e aí existe essa possibilidade. Eu te desejo um terreno à beira de um lago ou do mar nas montanhas, com uma vista linda, e aí essa casinha poderia te acompanhar nas viagens, e acho que isso também seria fantástico, mas... Exatamente. Sem nenhuma limitação, isso é o que há de melhor nesse projeto. Não tenho aquela coisa de já estar muito presa a um lugar só, e isso é ótimo. Você não sente apego a essa casa? É difícil imaginar você vendendo. De jeito nenhum eu vou vender essa casinha. Eu teria que estar numa situação de vida muito difícil. Não consigo imaginar isso. Na verdade, ele é meio que uma garantia de alguma estabilidade. Estabilidade na instabilidade, ou uma estabilidade um pouco móvel. É justamente essa combinação legal, mas para mim tá ótimo. Para mim, isso é ok. Pro meu jeito, para as minhas necessidades atuais, de vida, para minha necessidade de aventura. É uma solução ótima. Uma estabilidade com ressalvas, digamos. Sempre com opção de mudança, como você disse. Isso é genial. Eu acho que essa casinha combina muito com você. Fico feliz que conversamos hoje, que você compartilhou mais e que já viram algumas soluções. E espero que talvez ainda este ano a gente consiga se encontrar aqui. Estou torcendo por você, Kiri, vou te pressionar e estou dizendo isso publicamente para depois não ter... Meu Deus do céu! Isso vai estar na internet. Mas eu já não vejo a hora, eu simplesmente sei disso desde que a Kiri me contou sobre essa casinha. E ainda não tinha, nem a estrutura de aço tinha sido feita naquela época. E eu já sabia que iam ter soluções legais para o próximo ano. E eu simplesmente não vejo a hora desse material. Agora é uma questão de mobilização. E a propósito, Kiri, eu vi que você está lendo Cabin Porn. Eu estou lendo Cabin Porn. O que acha? É um livro à venda na loja, com interiores e exteriores. Está embaixo da câmera, queria mostrar para vocês.
mas ele serve como nosso tripé. Estou positivamente surpresa, é ótimo. Tem uma história parecida lá. Parecida, mas diferente. Comecei ontem, mas o que eu vi... Ontem, mas tem um marcador quase no meio, na verdade. Então... Eu leio rápido. Também tem muitas ilustrações, mas foi uma surpresa muito positiva. Eu pensei que o livro... Quer dizer, eu não esperava que fosse tão legal só olhando para o título. Eu pensei que talvez fosse mais uma coletânea de inspirações da internet. Mas a história que está lá, especialmente no começo, e todo o conceito desse projeto, desse cabin porn, é fascinante para mim, é muito do meu estilo. E, não, é interessante. Especialmente para pessoas como eu, que procuram inspirações para casas, projetos, que amam a natureza e até gostam de olhar para casinhas lindas em lugares lindos. Isso é realmente legal. Sim, no livro tem algumas histórias interessantes apresentadas de forma, não sei, bastante detalhada. Diferentes etapas e de onde veio a ideia. Quanto ao título, é uma curiosidade. Eu verifiquei as estatísticas do site, por quais palavras-chave as pessoas chegam a conteúdos de interiores e exteriores. Também havia palavras-chave ligadas a pornô e me perguntei, o que está acontecendo? Por quê? Mas logo ficou claro que é exatamente por essas palavras-chave que esse livro é posicionado. Bem, o título Cabin Porn realmente chama a atenção. Não acho que alguém procurando esse tipo de conteúdo decidiria comprar esse livro. Mas quem sabe podemos nos inspirar nos interiores. Isso é pornografia para fãs de casas. Então é uma definição bem ousada. Bom, obrigada por ficarem até o final. Estou esperando os seus likes e comentários. Torçam pela Kiri para que possamos nos encontrar aqui em breve em mais gravações. Desta vez mostrando não só soluções individuais, mas realmente todo o interior. Porque sinceramente mal posso esperar desde que a Kiri me contou sobre essa visão da casinha. E isso já faz, sei lá, uns 4 ou 5 anos, muito mais tempo do que realmente leva para construir. Porque essa ideia se formava. E realmente, desde a primeira faísca até a realização sempre passa muito tempo. Eu realmente sempre acreditei muito e continuo acreditando, e agora já vejo que realmente está fantástico. E mal posso esperar para poder apresentar isso para outras pessoas também. Muito obrigada de coração, fiquem bem. Já.